Olá! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o parágrafo da conclusão. Tá? Então, vamos ver aí como que vamos fazer a conclusão do texto, né? Então, primeiramente, eu queria falar com vocês o seguinte. Há duas formas de escrever a conclusão. Então, a conclusão é o momento de reflexão e de finalização do seu texto, né? E como eu estava dizendo, há duas formas de fazer a conclusão. Eu coloquei ali concursos versus Enem, por quê? No Enem, é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção. Ela, inclusive, é avaliada, né? É um dos itens que são avaliados e que vale muito ponto na redação. Em concursos públicos, não é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção. Se você quiser fazer o seu texto, né, a sua conclusão, apenas com a frase tópica e reflexão, que eu até coloquei no item 1, é super válido. Se você quiser colocar, também é válido. Apenas em algumas situações, algumas propostas de redações, né, em concurso, que eles às vezes podem pedir, né, apresente uma proposta de intervenção. Aí sim você é obrigado a colocar. Mas se não pedir, você não é obrigado, você pode colocar se quiser. Tudo bem? Então, esclarecido esse ponto, eu vou dar continuidade aqui, aquela redação que eu iniciei lá na aula da introdução. É uma redação dentro dos parâmetros de concurso público, tá? Então, eu fiz ela sem a proposta de intervenção, tá bom? Então, o parágrafo irá iniciar com a frase tópica, mais a reflexão, frase tópica até 2 linhas e a reflexão no máximo 2 linhas, contando em todas as linhas que nós já escrevemos desde a introdução. O exemplo, né, continuando em a redação, era sobre o tema educação continuada dos docentes. E a minha conclusão ficou da seguinte forma. Portanto, a educação continuada é inevitável, é necessária, é essencial. É preciso ressignificar conceitos, aprendizagens em busca de um novo. Então, de vermelhinho aí ficou minha frase tópica e de azul a minha reflexão, né? E a minha reflexão aí, né, foi baseada, eu quis, né, enfatizar na minha conclusão a importância, né, da educação continuada, né, para os professores. Bom, então, vou voltar aqui um pouquinho. Quando você precisar fazer uma proposta de intervenção na sua conclusão, você tem que ter em mente que você vai precisar de mais linhas, né? Mais do que 4 linhas, porque você precisa fazer a frase tópica, a reflexão. Então, já lá no início do texto, você vai redividir as suas linhas. Então, lá nos 2 parágrafos do desenvolvimento, você vai utilizar menos linhas, não utiliza 10 para cada, né? Utiliza em umas 7, para você ter um pouquinho mais de linha na sua conclusão. E ao elaborar uma proposta de intervenção, tem que ter esse cuidado com alguns itens. O primeiro é tem que ficar claro lá na sua conclusão, na sua intervenção, quem é que vai praticar essa intervenção. Que órgão, né? É o Ministério da Educação, né? A gente se tratando né, de assunto voltados para a área da educação. É a SEDUC, né? Secretaria de Educação? É a direção da escola? São os professores? É a comunidade? É os pais e familiares? São os alunos? Quem vai ser o agente, né, da sua proposta? Né? E depois você vai pensar no quê? O que você vai propor? Aí tem que tomar um cuidado para respeitar os direitos humanos. O que é isso? É você não propor ações do tipo pena de morte, prisão perpétua, cortar um dedo, cortar uma mão, né? Morte, maus tratos, racismo, injúria, agressão, castigos, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma dicasinha, não propor reflexão, tá? Porque tem gente que coloca assim, é necessário que as pessoas reflitam sobre esse assunto. Isso é considerado uma proposta de intervenção muito fraca, tá? Então, assim, nós, corretores, avalia isso como nota 1. Alguns consideram até que nem é uma proposta de intervenção, ok? E aqui são os outros, né, as outras informações que você tem que buscar
É claro que não, às vezes não vai caber todas essas informações dentro da sua intervenção, mas você tem que procurar colocar o máximo dessas informações possíveis lá, né? Que é explicar de que forma que vai ser feito isso que você propôs, quando que isso vai ser feito, se é de imediato, se é a longo prazo, né? Por quê, né? Enfatizar a importância, né, disso que você está propondo e para quem, né? Isso vai ser aplicado onde? É na sociedade, na escola como um todo, só na sala de aula, né? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Esse parágrafo, ele possui uma proposta de intervenção. Professores devem abordar o assunto alimentação saudável em suas práticas pedagógicas com os alunos. Projetos educacionais voltados para a adoção do estilo, repetir o estilo 2 vezes, desculpa, de vida saudável, que promova a participação da família. Só irão acrescentar de forma positiva na saúde dos alunos, de suas famílias e da comunidade em que vivem. Então, veja que nesse parágrafo aqui, olha só, quem é que vai fazer? São os professores. O que eles devem fazer? Abordar o assunto alimentação saudável em suas práticas pedagógicas. Para quem? Para os alunos. Né? Então, assim, tentar ser o mais objetivo possível, né? E colocar, né, o que você conseguir, o máximo daquelas informações, tá? Principalmente, o que não pode faltar mesmo é quem vai fazer, tá? E como que vai fazer, tá? Explicar o que vai ser feito. E enfatizar lá na sua reflexão mesmo, como eu fiz aqui depois, ó, projetos educacionais voltados, lá só irão acrescentar de forma positiva na sociedade. Enfatizar a importância dessa ação que você propôs, tudo bem? Ah, e uma perguntinha aqui, né, que muitas pessoas se perguntam. Posso apresentar a proposta de intervenção ao longo do texto ou somente no último parágrafo? Não, você pode sim apresentar a sua proposta ao longo do texto. Não precisa ser só no último parágrafo. Mas tem que tomar um cuidado com isso. Geralmente, quando você é iniciante na redação, eu não aconselho você a fazer isso, a deixar mais só para o final. Por quê? Porque senão você vai se perder na sua argumentação, tá? Então, deixe, às vezes, se acontecer de forma natural, você, né, apresentando seus argumentos, acabar apresentando uma intervenção, tudo bem. Mas foque em fazer a intervenção mesmo somente no final. Para quem está iniciando, é mais fácil fazer dessa forma, como eu expliquei, para você não perder o foco da sua argumentação. Então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula.